Olha, eu até estava, antes do programa começar, fazendo alguns contatos, mandando algumas mensagens aqui e voltei, né, a reforçar o pedido sobre informações sobre a situação de momento mais atualizada sobre a situação do Gustavo Quinteiros, né, como técnico do Grêmio. O que eu recebi é que a situação segue inalterada. Com o que foi dito pelos dirigentes do Grêmio, pelo Alexandre Rossato, ontem, depois da derrota para o Flamengo. O Quinteiros segue como técnico do Grêmio. Para tentar resumir, bom, Quinteiros, pelo que eu recebi de informação, vai comandar o Grêmio quarta-feira lá em Mirassol, contra o Mirassol, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Para tentar resumir o que eu tenho escutado de pessoas importantes do Grêmio, existe uma ideia, e por isso que o Grêmio está insistindo tanto na permanência do Quinteiros, existe uma ideia de dar tempo a ele, se entende que isso é justo, porque o Grêmio passou por uma transformação de 2024 para 2025, que foi uma transformação profunda de metodologia de trabalho, né, da troca do Renato por outro técnico, o caso Quinteiros. Então é justo que o Quinteiros tenha tempo para conseguir desenvolver o seu trabalho, mesmo com dificuldades iniciais. Ponto. Esta é uma ideia que tem a direção do Grêmio. Mas a direção do Grêmio sabe também que no futebol não adianta dar tempo, não adianta ter convicção se não existe ambiente. A avaliação é que o ambiente está muito ruim. Bom, estamos vendo isso na arena. A Keck, que acompanha a torcida do Grêmio, até pode dar um depoimento com uma clareza maior. Mas me parece que o ambiente está muito ruim. E se o Grêmio não ganhar o Grenal, né, se o Grêmio não conseguir de novo um bom resultado no Grenal, este ambiente ficará insustentável. Se é que já não está. Nossa avaliação interna do Grêmio é que, se não der certo no Grenal, o ambiente vai ficar insustentável e aí é o limite. O Grenal de sábado, 9 da noite, na Arena, é o limite para a continuidade ou não do Gustavo Quinteiros como técnico do Grêmio. Se perder, se não jogar bem, se tiver dificuldades, ele não vai continuar como técnico do Grêmio. Mas, por enquanto, para o jogo do Mirassol, ele está, por enquanto, segunda-feira, confirmado, a não ser que tenha uma surpresa até a quarta, que eu não acredito. Gabardo, avançando já no dia de hoje, né, no noticiário de hoje, a gente precisa noticiar isso porque é importante. A torcida organizada do Grêmio, a geral do Grêmio, a principal torcida organizada, pelo menos a mais numerosa, ela lançou uma nota, tá aí, você está vendo no vídeo, dizendo que não está satisfeita nem com o Pavon, nem com o Gustavo Quinteiros. É algo muito meio na onda que a Gaviões da Fiel faz normalmente, a Mancha Verde também. É uma coisa mundial até, né? Os barra bravas mundo afora, eles fazem isso às vezes. A geral fez hoje à tarde, especificamente com esses dois alvos, Gabardo. Esse tipo de coisa repercute nos gabinetes? E se repercute com força ou é levado em consideração mais para frente? Não, repercute, sem dúvida, Marco. Claro que tem uma repercussão, isso é avaliado, né? Eu perguntei sobre isso também, mas a direção do Grêmio parece muito firme na sua convicção. E olha um detalhe sobre isso, né? Os dois podem estar. O Quinteiros vai estar comandando o Grêmio quarta-feira, mas o Pavão poderá estar como titular, em campo também, porque ainda não se tem uma certeza sobre a recuperação do Christian Oliveira, que amanhã pela manhã vai se reapresentar depois do problema dentário que ele teve. Teve que extrair um dente, isso foi no sábado de manhã, recebeu a recomendação ou a determinação, né, de 48 horas de repouso, e amanhã pela manhã ele volta a treinar e ele vai ver a condição para ver se tem condições de viajar para São José do Rio Preto, que fica ali do lado de Mirassol, né? Mas aquele negócio de extração do dente, a gente sabe como é que é. O cara não consegue se alimentar, fica no sorvete, no líquido, né? Gelado. Então vamos ver como é que vai estar a condição dele. Se não puder jogar, e tem a chance de jogar, isso o Grêmio vai ver amanhã pela manhã, mas se ele não jogar, tem possibilidade do Pavon continuar no time titular no jogo de quarta-feira contra o Mirassol. Então, respondendo objetivamente, tem repercussão na direção do Grêmio? Tem. Mas também existe uma convicção, né? Porque mesmo com uma insatisfação que é muito grande, que a gente está percebendo, a direção está bancando Quinteiros até agora. Mesmo com toda essa pressão que está tendo, está bancando Quinteiros, está dando esse tempo, digamos, extra aí, né? Talvez não passe do final de semana, mas a direção está bancando Quinteiros. Então é isso. Chega na direção, tem repercussão, mas a convicção nesse momento é de permanência do Quinteiros, com liberdade para ele fazer o que ele quiser, inclusive escalar o Pavão. A nossa representante aqui é a Keck e Keck. A Keck trabalha nos jogos, para quem está nos vendo aí pelo mundo afora, sem filtro pelo mundo, a Keck trabalha na torcida do Grêmio, nos jogos na arena do Grêmio. E nos jogos fora também
faz o Gaúcha Esportes Bar ou em algum lugar onde a torcida do Grêmio está. Primeiro, que o sentimento que vem, aí eu te peço dos 2 últimos jogos, 3 últimos jogos. E depois, se você concorda com esses 2 alvos e se a cidade de fato já demitiu, só falta alguém comunicar. Marco, tá difícil o negócio, né? Em relação ao sentimento do torcedor, eu acho que o número de torcedores que foram à arena nesses últimos 2 jogos, ele é um recado. Né? A gente teve 12 mil pessoas contra o Atlético Grau e num jogo tão grande contra o Flamengo, 23 mil. Ou seja, foram 35 mil pessoas em 2 jogos. O César Cidade Dias, abraço para o César, ele faz uma ponderação muito importante. 21 mil pessoas. 2 mil torciam pelo Flamengo. Tem isso também. Espaço lotado do Flamengo, Ou com seja, 2 mil pessoas torcendo pro Flamengo. Fazer Menos outra de 35 bem rapidinho. Eu peguei assim, vamos ver quanto é que foi Grêmio e Caxias, público, Grêmio e Caxias, Gauchão, primeira fase, de noite, um jogo assim, tinha 18 mil pessoas. Se tu excluir esses 2 mil que o Marco falou, tu tem Grêmio e Caxias, praticamente Gauchão, o mesmo. 18 mil e Grêmio e Flamengo 23, domingo Contra o no Galo melhor também horário. foi 20 É uma algum, prostração 21, absurda. alguma coisa assim. Mas o sentimento do torcedor que passava por mim ontem na esplanada eu tô aqui porque eu sou gremista, porque eu acredito nessa camiseta e eu vou apoiar até o final. Né? Mas hoje é um jogo difícil, hoje é um jogo complicado. O sentimento do torcedor é que ele não sabe que Grêmio ele vai encontrar, seja com o jogo contra o Flamengo ou o jogo contra o Atlético Grau, que o Grêmio poderia e deveria ter vencido de forma muito fácil. O Grêmio sofreu em todos esses jogos. Em relação à convicção da direção, eu queria muito entender assim, o que a direção se apega para ter essa convicção. Porque, vamos lá, qual foi o último grande jogo do Grêmio ou um bom jogo que o Grêmio tenha feito? Poderia ser um destaque para o jogo contra o Juventude na Arena, na primeira partida da semifinal. Já faz 2 meses esse jogo. 2 meses que o Grêmio jogou contra o Juventude na Arena, no qual poderia ter construído uma vantagem maior. Depois daquele jogo, o Grêmio nunca mais repetiu uma boa atuação. O Grêmio se repete sofrendo para ganhar e jogar contra adversários, seja o Flamengo ou seja o Atlético Grau. Então eu queria entender de verdade ao que a direção se apega para ter tanta convicção no trabalho do Gustavo Quinteiros, porque o Grêmio não dá sinais de melhora. Nenhum. A gente está no dia 14 ponto. de abril, 14 de abril, o Grêmio não tem uma identidade em campo. Se fizer um fala-povo no centro de Porto Alegre, a torcida não sabe escalar o Grêmio de ponta a ponta, porque o Grêmio muda a cada jogo, é um teste a cada novo jogo. Ontem ele mudou mais uma vez, né? Até fazendo o que a gente pedia ali, preenchendo um pouquinho mais do meio-campo, mas o Grêmio se repete na forma de jogar. Eu, de verdade, assim, no jogo contra o Mirassol, eu não tenho nenhuma convicção que o Grêmio vai ganhar esse jogo. Nenhuma, porque o Grêmio se atrapalha contra os adversários mais frágeis ou os mais fortes. Eu, de verdade, assim, eu gostaria muito de entender, porque hoje eu não me apego a nada do trabalho do Quinteiros. Tudo que a gente vê no entorno são sintomas de um treinador que ali adiante vai ser demitido. E aí eu fico me perguntando, por que esperar? É que não se trata de estar atrasado, né? É que não começou. Não tem, ponto. Tu tá partindo do nada. Não, é meio não precisa, duro dizer né, isso, jogo. mas não tem como evoluir o que não começou.